Isso, bonita. É isso mesmo. O cérebro da criança disléxica aprende de uma forma diferente da criança que não é típica, né, como a gente costuma dizer. Eu amei, tá, essa pergunta. Eu vou deixar aqui como um reel gravado. Nem vou colocar aqui no story porque some muito rápido. E assim aqui vocês conseguem assistir e compartilhar aí com as professoras que vocês conhecem, já que a gente tem tanta inclusão, né, na sala de aula. Vamos por partes, tá? Vamos entender primeiro como que o cérebro normal, né? Tô colocando entre aspas, tá? O normal, como que uma criança aprende a escrever. Quando elas estão nesse processo, lá no cérebro existem, vou falar bem simplista aqui, ó, 3 redes do cérebro, elas se conectam, né? Ou elas se ligam juntas. A rede da linguagem oral, então a criança ela escuta, entende os sons e relaciona, faz a relação do fonema-grafema, né? Do som com a letra. Aí essa rede, ela se liga com a rede visual, se conecta com a rede visual, que é quando a criança reconhece ali a forma, o traçado das letras, das palavras escritas. E a rede motora também se conecta, né? Então ela controla a mão, o lápis, aquele movimento de escrever. Então eu tô dizendo para vocês que numa criança que não tem dislexia, essas 3 redes neurais, né, da leitura e da escrita, que são a oral, a visual e a motora, elas se conectam o tempo todo. Elas trabalham como um time ali, bem organizadinho, bem sincronizadinho, certo? Então o cérebro ouve o som, vê a letra correspondente e ele move a mão para registrar isso, certo? Quando essa integração ela acontece de forma automática, a pessoa lê e escreve com fluidez. Só que no cérebro do disléxico, essa integração entre essas redes não acontece assim, né? Tudo isso no cérebro da criança disléxica acontece de forma mais lenta, menos eficiente, digamos assim, tá? E a neurociência, ela vai mostrar pra gente que tem diferenças lá na ativação e na conectividade dessas áreas que são responsáveis pela leitura. Então, só pra gente assim entender, né, de uma forma bem simples aqui, o que acontece é que a área da decodificação fonológica, que é essa que eu expliquei ali, que liga, né, o sonzinho à letra, ela funciona de maneira menos ativa. E aí, com isso, o cérebro demora mais para transformar o som em símbolo escrito. E aí, muitas vezes, o que é importante prestar atenção é que, muitas vezes, a área direita do cérebro tenta compensar o que a área esquerda, que é a área especializada na leitura, faria, né? Mas não está fazendo com tanta rapidez. Então, entenderam isso? O cérebro da criança disléxica, ele não processa a linguagem escrita do mesmo jeito por conta disso. Ele até entende, tá, gente? A criança disléxica, ela é super inteligente, ela entende o que a gente está discutindo ali, a fala, ela tem boas ideias, só que na hora de traduzir isso em letras, o caminho que acontece ali no cérebro é mais longo e a informação se perde no meio desse percurso. Entendem? E aí, na prática, só pra gente finalizar, o que acontece? Por causa dessas diferenças neurológicas, né, o disléxico, ele pode acontecer várias coisas, né? Ele pode trocar as letras com sons parecidos. Então, por exemplo, o F, né, o F e o V, né, o V, o P e o B, que tem esses sonzinhos muito parecidos, ele pode trocar. Ele pode inverter letras como o B e o D, que o traçado é parecido, né, principalmente na minúscula. Ele pode ler mais devagar, ele pode ter dificuldade para escrever palavras novas. E normalmente essa criança, né, ou mesmo um adulto disléxico, ele cansa muito mais rápido quando a gente dá uma tarefa, né, uma atividade de leitura. Então o que é importante a gente entender nesse percurso todo? Que não é falta de atenção, nem de esforço dessa criança, ela não é menos inteligente, muito ao contrário, elas são super inteligentes. É que o cérebro precisa de mais tempo e precisa de estratégias diferentes para fazer as conexões entre som, forma da letra e o significado daquilo, certo? E aí como que a gente trabalha com essa criança? Com intervenção certa. Então, se a gente tem a intervenção certa, a mediação, o cérebro do disléxico, ele consegue criar novas conexões neurais, né? Então, a gente tem que trabalhar atividade de consciência fonológica, jogos de letra e som, leitura guiada, né? Tudo isso ajuda a fortalecer essas redes aí. E vamos nos lembrar que o cérebro é plástico, né? Então, o que significa isso? Ele se adapta. Quanto mais a gente treina com essa criança, mais essas redes se integram e mais automática a leitura fica, certo? Então, só para deixar bem registrado isso, o disléxico não é menos capaz, tá bonito? Essa criança só precisa de rotas, de caminhos diferentes para eles chegarem ali ao mesmo destino. E quando a gente entende isso, quando nós professores entendemos isso, tudo muda, né? O nosso jeito de ensinar muda completamente, tá bom? É isso, bonita.